Olá, primeiro ano, aqui é o professor Humberto Júnior, professor de Biologia, e vamos continuar nossa aula dessa semana, né? Começamos a falar sobre as bacterioses, que são doenças causadas por bactérias. Falamos sobre algumas delas, né? Vamos voltar aqui o slide para todo mundo cá. Falamos bastante sobre a peste negra, né? Falamos sobre a cólera. Paramos nessa parte aqui da epidemia no Brasil, né? Então vamos continuar nossa aulinha aqui de bacterioses. A próxima doença causada por uma bactéria é chamada de febre maculosa. Deixa eu colocar nosso marca-texto. Cadê? Pronto. A febre maculosa ela é uma zoonose. Professor, o que é uma zoonose? É uma doença que originalmente é de animais e pode ser passada para os seres humanos, né? Ou seja, é uma doença de animal, mas que pode ser passada para os seres humanos. Temos até um exemplo agora, o coronavírus, que estudos acreditam que inicialmente era uma zoonose, era uma doença que afetava morcegos, né? E acabou passando para os seres humanos. A mesma coisa que é a febre maculosa, né? A febre maculosa é uma doença que ela também é conhecida como febre do carrapato, tá? Causada pela bactéria, a bactéria Rickettsia rickettsii. Olha o nome aqui, ó. O nome, como é que eu falo? Então, já até falamos sobre o nome científico da bactéria, né? Aquelas regras, Rickettsia rickettsii. Então, quando o carrapato está contaminado, esse carrapato ele parasita os seres humanos, né? Essa bactéria ela pode passar para o organismo dos seres humanos, aí que causa a doença chamada de febre maculosa. E no organismo, né, vem os primeiros sintomas, né? Vermelhidão, eritema nos olhos, vermelhidão na pele. Então, ter muito cuidado com carrapato, principalmente carrapatos, né, de rua, daí que vêm cachorros de rua, né, são muito perigosos. Então, pode causar aí, se não for tratado, pode causar até a morte. Então, causa febre, náuseas, vômitos, dor de cabeça, né, dores musculares, falta de apetite. Se não for tratada, né, pode causar outros problemas mais graves do que os primeiros, né? E se não for tratado, o exantema, né, que são manchas vermelhas pelo corpo. O pessoal algumas vezes falam, né, o nome como nossa região é chamado de brotoeja, né, dores abdominais, dores articulares, diarreia. Então é uma doença muito perigosa se ela não for tratada. E se a pessoa for diagnosticada a tempo, né, o tratamento é feito com antibióticos específicos, né, o atraso no diagnóstico, ou seja, se a pessoa não for procurar uma ajuda médica, ela pode provocar muitas complicações graves, não, inclusive, como falei, óbito, pode comprometer os rins, os pulmões, né, lesões nos vasos sanguíneos, no sistema nervoso, né, então é uma doença muito perigosa. Forma de prevenção, como é que se previne uma zoonose? Eliminando o seu hospedeiro, que no caso é o carrapato, né? Então sempre ter os animais bem tratados, evitar estar encostando em animais de rua, né, que ninguém sabe a procedência. Tem dois problemas: pode estar contaminado com carrapatos que tenham a febre maculosa, como também pode estar contaminado com a raiva, que é uma virose, né, que a gente já explicamos na aula passada. Tá ok, gente? Vamos para a próxima. Gonorreia é uma doença aí, é uma IST. Vocês já estudaram isso, que eu até pedi um trabalho, não foi para vocês apresentarem. A gonorreia é uma doença, uma IST. Deixa eu mudar aqui, que eu sei que vocês vão ficar incomodados. É uma infecção sexualmente transmissível. Ela pode ser passada pelo contato sexual e também da mãe, a gonorreia congênita, né? Da mãe para a mãe gestante para o filho na hora do parto. A gonorreia também é conhecida como blenorragia. Essa bactéria ela causa inflamações na uretra, no homem na próstata, e na mulher pode causar inflamações no útero, né? O diagnóstico não tem, basicamente o médico ele vai olhar, vai ver como é que está a situação do paciente, o estágio em que ele se encontra, e aí ele vai indicar medicamentos, principalmente antibióticos. Como eu falei para vocês, a principal forma de contato é pelo ato sexual, mas também numa pessoa contaminada pode passar para outra, né? O método é a prevenção, a proteção, e também se a mãe tiver gonorreia, ela pode passar para a criança, né? E é chamada contaminação indireta. E a bactéria pode causar inflamações muito sérias nos olhos, que pode levar até a cegueira.
Os sintomas, né? Sintomas a gente pode saber o intervalo de tempo da contaminação, quando a pessoa se contamina até o período, até o momento que ela vai apresentar os primeiros sintomas, vai durar de 5 a 10 dias, então é muito curto, né? A gente tem exemplos aí, por exemplo, do coronavírus, o Covid, um período de incubação, que 2 semanas, né? São 14 dias. O da gonorreia são 5 a 10 dias. Os principais sintomas no homem é a ardência a urinar, porque a bactéria ela se aloja na uretra. Nas mulheres pode ocorrer corrimento com mau cheiro, né? Além de medidas de higiene e proteção, a pessoa que faz o tratamento ela tem que tomar antibióticos de forma rigorosa. Por quê, professor? Porque muitas pessoas que tomam antibiótico, na hora que chega no meio do tratamento, elas acabam, né, parando pensando que já está curada. E isso pode fazer com que as bactérias se tornem resistentes ao medicamento. Então, por isso que o tratamento de muitas doenças, inclusive da gonorreia, ela tem que ser feita com antibióticos sobre a forma rigorosa, ou seja, sempre tomar. Se o médico prescreveu 6 meses, tem que tomar os 6 meses, 4 meses e nunca parar no meio. Esse é um dos principais problemas que temos hoje no mundo, é a é o surgimento das superbactérias, principalmente por causa desse problema, né? As pessoas param o tratamento e não continuam, param no meio, e isso facilita, né, a ocorrência de resistência às bactérias contra os antibióticos. Então, como eu falei para vocês, ou se não for tratada, pode trazer consequências imprevisíveis, né, tanto no homem quanto na mulher, tá bom? Outra bactéria, né, ela causa um problema muito sério, é a chamada eita, agora não foi, Helicobacter pylori, né, uma doença, ela causa úlceras, né, causa gastrite. Algo bem interessante, essa bactéria, ela vive normalmente no intestino das pessoas, né, ela vive normalmente. Porém, algumas pessoas são sensíveis a ela. Essa bactéria, quando chega no estômago, ela pode, aqui essa parte interna do estômago de todas as pessoas, quando essa bactéria chega no estômago, ela causa perfurações nas paredes internas do estômago, ocasionando que aberturas que fazem que o suco gástrico pode cause feridas na parte interna que acabam inflamando, né? Então essa bactéria ela é muito perigosa em pessoas que são sensíveis a ela, né? A maioria das pessoas possui essa bactéria no organismo sem causar nenhum problema, outras não. Então começa com a azia, uma má digestão, depois começa com uma queimação no estômago, depois pode se transformar o que em uma úlcera. E de uma úlcera pode se tornar um câncer no estômago. Então é uma bactéria muito perigosa. Ela tem tratamentos, existe tratamento que é feito, né, contra essa bactéria, né? Alguns tipos de gastrite causa alguns tipos de gastrite e câncer no estômago. A maioria, como eu falei para vocês, a maioria dos seres humanos nunca chega a manifestar qualquer tipo de sintoma, ou seja, é resistente, porém em algumas pessoas ela causa problemas, né? E muitas vezes a pessoa tem que fazer um tratamento rigoroso com antibiótico. Então a pessoa pode fazer o exame, ver se foi comprovado que ela tem essa bactéria no estômago, né? Ela faz toda uma bateria de exames. Como é o nome, meu Deus, daquele exame? É a endoscopia, né? Que é uma câmera, um tubo que é colocado no esôfago. Ele coleta, né, alguma parte da mucosa do estômago e também tira fotos para ver como é que está a situação. Então, a endoscopia é um dos exames mais indicados, né, para saber se a pessoa está ou não. Então, né, esse tipo de doença é muito comum, é uma das doenças que mais afetam os seres humanos, justamente por causa do estilo de vida, uma alimentação não saudável, enlatados, né, condimentados, isso tudo facilita a proliferação de bactérias, desse tipo de bactéria. Então, só lembrar aqui para vocês verem o nome dela, Helicobacter pylori. É uma bactéria que causa inflamações nas paredes do estômago. Próxima doença é chamada de hanseníase. Antigamente ela era chamada de lepra, né? Tanto é que o nome da bactéria dela é chamada Bacilo Mycobacterium leprae. Ela é uma doença muito antiga, sendo citada até na Bíblia, né? Tem citações dela na Bíblia. É uma doença que ela é perigosa,
tá bom, gente? Se não for tratada, hoje com o avanço da medicina, né, a descoberta de vários antibióticos, ela já é totalmente tratável, o que não era antigamente. Pessoas que tinham a hanseníase eram pessoas que viviam sendo esquecidas pela sociedade, tinham muito preconceito, né? Então, por causa do nome chamado de lepra, decidiram, né, mudar o nome para que ela não carregasse esse peso tão grande, né? Ela é considerada a doença mais antiga do mundo, né? Foi citada até no Egito, 1350 a.C., né? Tendo que na Bíblia várias passagens de pessoas que tinham, né, a hanseníase. É uma doença altamente contagiosa, ela pode passar de uma pessoa doente para outra que não esteja fazendo tratamento. O portador da hanseníase apresenta sinais e sintomas dermatológicos e neurológicos, ou seja, a bactéria causa problemas tanto na pele como também no sistema nervoso. Então, é uma bactéria muito perigosa para o organismo. Então, temos aqui algumas imagens de pessoas que têm hanseníase, ela causa degeneração dos tecidos, do sistema nervoso, a pessoa praticamente perde partes do corpo, né? E elas acabam tendo várias complicações com isso, né? Então, estou mostrando aqui, na Idade Média, as pessoas que tinham hanseníase, elas tinham que carregar um sino, né, para identificar que ela tinha o problema, né, que ela tinha a lepra na época, né? Só para vocês terem ideia, com uma foto de um indivíduo do século masculino que tinha lepra. Olha a idade que ele tinha e olha a aparência dele, né? Então é uma doença que, se ela não for tratada, ela é muito perigosa. 90% das populações ela possui anticorpos e possui resistência contra a bactéria e não apresentam nenhum sintoma, nada, vivem normal. Agora, os outros 10% eles acabam tendo sintomas sérios, né, e necessitam de tratamento, né? Indivíduos após 15 dias de tratamento já curados não transmitem mais a doença. Se a pessoa já souber que tem a doença, se ela fizer o tratamento correto com antibiótico, depois de 15 dias ela já está tratada e ela não vai mais infectar, ela pode conviver com outras pessoas normalmente. Porém, quando ela começar o tratamento, ela tem que ficar 15 dias em quarentena até eliminar ou enfraquecer a bactéria para que ela possa viver na sociedade novamente, né? Incapacidade, os sintomas, né? A pessoa não consegue diferenciar o frio e o quente no local onde a bactéria destrói os nervos, né? Então a pessoa pode se cortar, se queimar, ela não vai sentir nada, né? Pessoas com hanseníase, a coloração em algumas partes do corpo ela fica mais clara do que a pele ao redor, né? O tempo de tratamento pode durar de 6 a 24 meses, é um tratamento demorado, sendo que durante esse período ela jamais, como eu falei lá na outra doença, jamais ela pode cortar o tratamento, mas jamais ela pode parar no meio dos antibióticos, né? Ela tem que de 6 a 24 meses, então ininterrupto, né? De acordo com a gravidade da doença. O tratamento é feito com antibióticos específicos. Então hoje, né, a gente já tem tratamentos, já tem a cura para a hanseníase, coisas que não existiam antes, né? Quem quiser depois pesquisar um pouco sobre história, o Brasil tem uma história muito triste referente às pessoas com hanseníase, né? Pesquisem depois aí na internet sobre os hospitais colônia em São Paulo, onde as pessoas eram arrastadas das suas casas para viver tipo em um residencial, sabe, onde só pessoas que tinham hanseníase viviam. Então é uma parte muito triste da história do Brasil, chamados hospitais colônias, para as pessoas que tinham hanseníase. Então, e não é muito, tem o que 50 anos, 60 anos, né? Então foi um episódio muito triste e tanto o Brasil como o mundo já sofreram por causa dessa doença. Graças a Deus, hoje temos o que? Temos o tratamento que é 100% eficaz. Mas para ele ser eficaz, a pessoa tem que fazer o tratamento correto, coisa que muita gente não faz, não só na hanseníase, mas também com outras doenças. E a próxima bacteriose, ela é chamada de leptospirose. Ela é uma bactéria que vive no organismo do rato, tá? E quando o rato urina, essa bactéria também é eliminada. Ela pode ser passada para os seres humanos, né? E a pessoa contaminada pode ter vários problemas, né? Então, uma doença perigosa, ela
Geralmente os surtos de leptospirose acontecem depois de enchentes, né? Por que, professor, depois de enchente? Porque a água de enchente ela está em contato com lixo, né? E com certeza está contaminada, e a pessoa só está em contato com aquela água contaminada, ela já pode contrair já a leptospirose. Isso aumenta muito a probabilidade dela se contaminar. A bactéria ela atinge os rins, o fígado, o cérebro, o pulmão. E se não for tratada, ela pode levar à morte. Inclusive, no Brasil, existem óbitos, né, relacionados à leptospirose. Então, é uma doença relativamente perigosa, né? 75% dos pacientes apresentam febre alta, né, com calafrios, tosse, faringite, dor de garganta, né, dor articular nos membros, no abdômen, sinais de meningite, que ele pode atingir as membranas que revestem o cérebro, né, pode ter manchas pelo corpo, aumento dos linfônodos, são aquelas glândulas que ficam no pescoço, na virilha, nas axilas, né, então no baço e também no fígado. A leptospirose, se ela for diagnosticada a tempo, ela é tratada como qualquer outra doença causada por bactéria com antibióticos. Então, ela deve ser, né, ela deve ser identificada a tempo, a pessoa contaminada, e deve fazer o uso dos antibióticos que são repassados pelo médico. Lembrando que tem que ser feito o quê? A risca, né? Tem que ser feito o tratamento tem que ser muito rigoroso com antibiótico para que não crie resistência, né? Algo bem interessante sobre a leptospirose, algo bem interessante, né? Ela nem sempre ela causa amarelamento das pessoas infectadas, né? Algumas pessoas não desenvolvem essa forma amarelada, né? Porém, na maioria a pessoa fica com icterícia, que é a pele amarelada. Isso significa que a bactéria está atingindo o fígado, né? Quando ela atinge o fígado, ela pode levar a pessoa à morte, né? E algo bem interessante dessa doença é que geralmente a pessoa pode se infectar, entrar em contato com a urina do rato e nem sabe. Sabe quando a gente vai fazer compra, a mãe da gente, a avó da gente, quando a gente chega em casa, né, a primeira coisa que ela faz é cozinhar enlatado, lata de milho, de azeitona, de milho verde, de extrato. O que é que faz quando eu chego em casa? Eu mesmo também faço. A gente lava com água e sabão. Por que, professor, é recomendável fazer isso? Porque muitas vezes esses alimentos enlatados, eles nos depósitos, eles ficam lá muito tempo, e nos depósitos de grandes supermercados existe uma grande quantidade de rato. E muitas vezes esses ratos acabam urinando em cima dessas latas, lata de refrigerante, enlatado. Então muitas vezes ali ele urina contaminado, o rato contaminado, essa bactéria vai ficar presa ali naquela parte enlatada, e aquilo ali vai ser distribuído aos supermercados, vai ser colocado na prateleira sem uma limpeza devida. A gente chega lá, compra, leva para casa e às vezes abre sem lavar e pode se contaminar. Então muitas vezes a pessoa acaba se contaminando, né? Às vezes por beber um refrigerante, não lavar a latinha, né? Então sempre é recomendável qualquer alimento enlatado, sempre antes de abrir, sempre lavar ele com água e sabão para eliminar a bactéria. Principalmente latas de refrigerante, né? Onde tem aquelas partes pequenas onde pode conter urina de rato. Então tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente vai continuar na próxima. Lembrando que tem um microteste que eu passei para vocês. O microteste não é disponibilizado no Google Sala de Aula, eu não disponibilizei ele. Mandei para a coordenação. O prazo para entrega é até quarta-feira que vem, tá? O que é que vocês podem fazer? Ou respondam e enviam para a Amanda e ela vai encaminhar para mim. Ou vocês podem fazer no Google Sala de Aula, tirar foto e anexar lá a foto. Tem lá a parte lá, anexar foto, que enviar para mim, que lá eu consigo visualizar e corrigir. Lembrando que o microteste é até quarta-feira que vem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e na próxima semana a gente continua. Até mais.